Louvado seja Deus, amém. Dá mais uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga assim: essa noite você veio para o melhor lugar, a casa do Pai. Quantos amam estar na casa do Pai? Eu amo estar na casa de Deus, amém? Que responsabilidade mais uma vez. Eu estou pegando mais gosto por estar aqui pregando, pastor. Cada vez eu creio que Jesus vai trabalhando mais ao nosso coração, para a gente trazer uma mensagem do céu para a igreja. E diga assim: meu Pai me ama, e eu sou dele, amém? Ele te adotou, você não é órfão, você é filho de Deus. E esse mês nós estamos trabalhando na paternidade na casa do Senhor. E não existe nada nesse mundo que possa te afastar do amor de Deus, da paternidade do Senhor. E lá no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 37, diz a palavra do Senhor: mas em todas, capítulo 8, versículo 37, diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Somos mais que, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes nesta altura, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então entenda uma coisa: independente do que você viva, da forma que você viva, da maneira que você viva, essa noite é noite de concerto na casa do Senhor. E nada, nenhum pecado, nenhuma maldade que está sobre nossas vidas é capaz de te separar do amor de Deus. Aleluia. Ele está nesse lugar, e o Pai te adotou como filho. Tem uma canção que diz assim, ó, vamos cantar aqui, Richard. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele, diga, para sempre. E nada vai me separar do teu grande amor. Diga mais uma vez: meu Pai me ama e eu sou dele. Você vai declarar essa noite. Levante suas mãos para o alto e declare. Diga: meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. E nada me separar do teu grande amor. Levante tuas duas mãos bem alto essa noite e declare: o Pai me adotou. Diga: e o Pai me adotou. Teu amor, seu amor me encontrou. Diga: eu era órfão e hoje sou filho de Deus. Diga: eu era órfão, hoje sou filho. Só quem é filho de Deus, declare mais uma vez esse refrão. Diga: o Pai me adotou. Declare, diga: o Pai. E o Pai me adotou. E o seu amor, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia. Vamos ler mais uma vez Romanos todos juntos, aleluia. Romanos 8, 38, mais uma vez. Você vai ler só o 38 e o 39, amém? Que diz a palavra do Senhor: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Podeis sentar glorificando o nome do Senhor, aleluia. Quando nós falamos de um tema muito importante, que é um tema desde o princípio da Bíblia,
até a volta de Jesus, onde Ele vem resgatar, onde Ele vem buscar os seus filhos. Nós falamos sobre paternidade. Quando nós falamos sobre paternidade, eu creio que Deus, Ele me deu autoridade hoje para falar sobre paternidade, porque um dia fui um filho órfão. Eu cheguei nessa igreja sendo órfão, mas Deus derramou sobre a minha vida a paternidade. Eu recebi essa paternidade para ter autoridade para falar para a tua vida, me tornando um pai melhor e me tornando um filho melhor. E quando Deus estava me dando essa palavra, Deus falou comigo através de um tema, e fale essa noite comigo: pais prudentes geram filhos obedientes. A partir do momento que eu me torno um pai prudente, começo a andar no caminho do Senhor, aprender com Ele, eu consigo ensinar filhos. Diga: filhos são ensinados através da minha vida. E eu não digo só no sentido de sangue, mas eu digo no sentido também espiritual. Pessoas são direcionadas também, apontadas para um reino. Aleluia. E Jesus te chamou para apontar vidas para o reino. Para começar, nós não poderíamos deixar de falar que desde o princípio, irmãos, desde o livro de Gênesis, dizer que a Bíblia ela é um livro sobre paternidade, aleluia. Notamos que Deus se apresenta como um pai, e que Ele deseja que o povo seja como um filho. Eu e você precisamos ser filhos, para nos tornarmos também pai. E Ele trabalha tanto individualmente, tanto também coletivamente. Ele trabalha com uma nação, Israel. Ele trabalha com pessoas, Ele trabalha em casa, Ele trabalha em cidade, Ele trabalha no teu serviço, na faculdade. Ele trabalha como um pai, te ensinando e te direcionando por um caminho. Eu me lembro quando cheguei aqui na igreja todo quebrado, embora tivesse cuidado de vidas, não tinha ninguém que cuidasse de mim. E o bispo falou para mim que ele iria ser como um pai para mim. Se colocou como carne, pele de crocodilo, pastor Milton, e falou: agora eu vou te guardar, eu vou te ensinar, eu vou te proteger. E é assim que um pai faz. Desde o princípio, Deus ele te protege da maldade do mundo. Deus ele colocou Adão e Eva naquele Éden para proteger da maldade que estava lá fora, que eles iriam conhecer, porque Ele queria que eles pudessem entender que a casa é um lugar onde nós encontramos paz, onde nós encontramos amor, onde nós encontramos proteção. E Jesus estava ali tendo aquela intimidade, ensinando Adão a ser filho. E embora Adão ali ele tivesse pecado contra o Senhor, mas Deus não deixou de cumprir o propósito através do segundo Adão, que foi Jesus. Precisou existir um princípio de paternidade. E embora a descendência de Adão seja uma descendência caída, Deus nos reconstruiu através da descendência, através de Jesus Cristo, através do seu sangue naquela cruz. E quando o véu se rasgou e tudo se fez novo, Ele nos deu novamente a autoridade de sermos chamados agora de filhos de Deus. E quando eu comecei a ler aqui o que está em Romanos, que fala que nem a morte, que nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade pode te separar do amor de Deus, é porque nenhuma maldade desse mundo, irmãos, nem nada que aquilo que um dia te alcançou, aquilo que te frustrou, que te entristeceu, pode te separar do amor de um pai. Porque Jesus, de maneira alguma, a Bíblia fala que quem se afasta dele como filho, diga assim para o teu irmão: somos nós e não ele. Ele nunca se afastou de ser pai na tua vida. Ele nunca se afastou de ser protetor. Como diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele esteja sempre com as suas asas, aleluia, sobre a tua vida para te proteger. Glória a Deus por isso, dá um glória a Deus. E podemos também notar também na Bíblia, que quando ela trata da paternidade, em versículos como o Salmo 103, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que temem, pois Ele sabe do que somos formados. Aleluia. Não podemos esquecer que Deus é o nosso Pai perfeito. E ainda nós como humanos falhamos, não só nós, irmãos, mas tantos outros homens, a gente vê desde Abraão, também falharam como pais. Eles tiveram as suas falhas, mas a diferença é que sempre que houve uma falha desses homens, eles sabiam onde iria buscar o conserto, pastor Milton. Eles sabiam onde iriam buscar a correção, o ensino, o direcionamento. E ainda que muitas das vezes nós erramos como pai, erramos como filhos, mas nós precisamos entender que existe uma correção no nosso Senhor, e Ele nos direciona de volta para o caminho do Pai. Aleluia. E nós precisamos ter em mente uma forma muito clara que Deus nunca te desamparou, irmãos. Você sabia que Deus nunca te desamparou? Muitas das vezes você estava chorando, se sentindo sozinho, abandonado.
mas você não sabia, ou quem sabe nem lembrava, que teu pai estava ali do teu lado, pronto para te abraçar. E ele muitas das vezes te traz aquela palavra de conforto nesses momentos difíceis, amigo, te trazendo de volta para o caminho. E baseando nisso, lembrando do que está escrito, abre a Bíblia aí em João, pode abrir aqui na tela para a gente ler rapidinho, que eu vou citar muitos textos da Bíblia, aleluia. Em João 1,12 diz assim, ó, que todos que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador são feitos filhos de Deus. Podemos entender que Deus então nos adotou como filho quando aceitamos a Jesus. Quantos aceitaram Jesus nesse lugar? Então olha para o teu irmão e diga assim, então você é filho, porque você aceitou Jesus. E que Ele é o Pai que nos ama, que nos livra do mal, que se importa com cada dia da nossa vida. Ele se importa com você quando você está feliz, quando você está triste, quando você tem, quando você não tem, quando você pode dar, quando você não pode. Ele está se preocupando com você e te amando da mesma forma, meu amado. E para afirmar ainda mais essa paternidade de Deus sobre nossa vida, lá em João capítulo 3, no versículo 2, diz assim, João 3, 1 João capítulo 3, versículo 2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é nosso Pai, e continua a realizar em nós uma grande obra, por isso podemos ser cada dia mais parecidos com Ele, irmãos. E nele nós temos a verdadeira família em Jesus, sabia disso? Que a partir do momento que você aceita Jesus, quem é teu irmão é esse que está do teu lado. É esse irmão que às vezes é cheio de falhas, cheio de problemas, que às vezes você fala 10 vezes, rapaz, esse irmão vem para a igreja, parece que não muda, mas ele é teu irmão, meu amado. Você tem que abraçar e ajudar ele, porque um bom filho ajuda o outro irmão a ser também direcionado pelo mesmo caminho. Vocês lembram quando Jesus estava pregando na sinagoga e veio os seus irmãos para chamar Jesus? E Jesus pega e fala para aqueles seus irmãos, para os discípulos falarem assim, ó, ei, a minha família, quem está aqui, ó, ouvindo a palavra de Deus, é aqueles que estão se alimentando da palavra do Pai. Então Deus, Ele quer nos dizer que a partir do momento que eu aceito Jesus, Ele é meu irmão mais velho, e vocês também são irmãos um do outro. Então, meu amado, quando o teu irmão estiver passando por problema, vai lá, ajuda, aleluia. E nós vemos diversos ensinamentos na Bíblia sobre paternidade. Grandes homens de Deus, meu amado, grandes homens de Deus também que falharam como paternidade, pastor. Homens de Deus, homens segundo o coração de Deus, homens que eram perfeitos reis, conseguia direcionar o seu povo para a vitória, mas dentro de casa também foi um fracasso como pai. E eu quero te ensinar através desses homens de Deus, meu amado, não entenda, aprenda uma coisa, não é porque o homem de Deus da Bíblia, ele também falhou, muitos homens de Deus falhou, não significa que ele não seja homem de Deus, mas significa que para ter grandes correções, também precisou haver grandes erros para ver essas correções. Quem sabe na tua vida você chegou aqui todo quebrado, todo errado, mas o Senhor, Ele vai trazer uma correção para a tua vida, para te voltar novamente para os caminhos dEle. E eu quero dar um exemplo aqui de um homem, começar falando de um grande homem de Deus, que foi o rei Davi. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos o rei Davi, ele foi um ótimo rei, um homem que tinha no seu DNA um reinado. Desde jovem Davi, ele ia pastorear suas ovelhas, e ele protegia suas ovelhas do urso, protegia as ovelhas do leão. Ele conseguia guardar aquilo que foi entregue na vida dele com zelo. Ele cuidava daquilo quando o Senhor ungiu a vida de Davi. Davi derrotou gigantes, e a Bíblia diz que Davi foi um ótimo rei. No Antigo Testamento se destaca a liderança de Davi. Cerca de 14 capítulos foram dedicados à vida de Abraão e também de Jacó, 11 de Elias, 10, você imagina, porém, quantos dedicados foram à vida de Davi no Antigo Testamento? Fala muito sobre ele, pastor, do grande homem que ele foi, do reinado que ele teve. Para vocês terem uma ideia, a região de Israel, ela possuía 24 mil quilômetros quadrados quando Davi começou a reinar, e durante seu reinado ele conseguiu expandir para 240 mil quilômetros quadrados.
Israel começou a ver uma riqueza tão grande no tempo do reinado de Davi, e Davi reinava, ele ia para a guerra, ele vencia. Davi, ele ia prover o seu reino, ele conseguia trazer providência para aquele lugar. Israel começou a se tornar o maior reinado daquela região, através do rei Davi. E as realizações de Davi foram muito grandes, rotas comerciais foram estabelecidas naquele lugar. Aquele povo começou a ver a prosperidade através de um homem que conseguia direcionar a sua casa, pastor, o seu povo. E havia conhecido, Davi era um homem notável, brilhante. Ele era um brilhante organizador, gerente, estrategista. Porém a Bíblia não esconde as fraquezas de nenhum ser humano. Diga, Davi também era ser humano, como eu e você. E a Bíblia ela não esconde também os fracassos do homem, irmãos. Davi foi um ótimo rei, mas infelizmente Davi, ele foi um péssimo pai. E é como vamos trazer para a nossa vida, porque a Bíblia nós falamos, ela é uma espada de 2 gumes, ela fala daqui, ela rebate daí, ela fala através de Davi, ela fala para poder falar através também, para poder falar com a nossa vida. E vamos trazer para os dias de hoje, quantos são trabalhadores nesse lugar, irmãos? Quantos levam a providência para a sua casa? Quantos trabalham aí pra caramba? Eu digo homens e mulheres, não é só os pais não, é as mães também, é quem é solteiro também. Quantos levam providência para dentro de casa? Quantas pessoas hoje em dia trabalham, se preocupam em pagar a conta, porque tem que se preocupar, se preocupam em trazer a comida para dentro de casa. Homens, pais e mães se preocupam em trazer o mantimento para sua casa. São ótimos provedores, irmãos, mas às vezes são péssimos educadores para os seus filhos. Às vezes a maior preocupação é com o trabalho e se esquece de sentar à mesa com seu filho e ensinar. E às vezes, eu falo pela minha época, antigamente, porque os homens de antigamente, pelo menos na minha terra, né? Aqui também eu creio, falavam assim, não mulher, eu vou trabalhar e tu vai educar os meninos. Eu saio para trabalhar, chego em casa, quero quietinho, quero minha comida pronta e quero descansar. E homens às vezes se despreocupam de entender que eles também têm um papel de ensino dentro de casa. Eles também precisam chegar do serviço, não é só dar beijinho na testa do filho e dizer vai dormir, não. É você botar ele na mesa e ensinar e perguntar, como é que foi teu dia, meu filho? Como que foi o teu dia hoje? O que você fez? Como é que foi na escola? Como é que foi o teu dia? O que você fez com a mãe? O que você fez com o seu irmão? Meu pai era bruto demais. Meu pai, ele é um homem de poucas palavras. Minha mãe falava para ele, apanhou na escola, se apanhar na escola, apanha em casa. Resolve teus problemas. Ele só falava assim, pastor, ele não ensinava como fazer, só falava, te vira. E nós não podemos ser pais omissos de achar que somente o pãozinho gostoso, a comida gostosa dentro de casa, as contas pagas é o suficiente. Diga não, levante sua mão quem é pai e mãe aqui. Quem vai ser? Levanta toda a igreja a mão. Diga eu preciso ser um pai prudente para ter filhos obedientes. E Davi, ele no decorrer da sua caminhada, meu amado, ele teve alguns erros na sua caminhada que trouxeram consequências grandes para a sua casa. Davi, ele teve várias mulheres, e o resultado foi um número muito grande de filhos, vivendo no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e deixados à sua sorte. Há pouca diferença entre a vida comum e a do palácio do rei, quando a orientação e educação paternal é insuficiente. Um rei ou uma rainha pode gerar prodígios e rebeldes tão facilmente quanto as classes sociais menores. Não é porque ele era um rei que significava que ele não passaria por mesmos problemas que eu e você passa diariamente dentro de casa. E às vezes, quem sabe por ter muito dinheiro, às vezes, diga assim, eu sou próspero, aleluia, Deus vai te dar muito. Se você tem pouco, Deus vai te dar muito. Você crê nisso? Aleluia. E às vezes nós achamos que o nosso dinheiro, bispo, pelo fato de pagar uma boa educação, pagar alguém que possa ensinar os nossos filhos, nós achamos que o dever maior de ensinar o caminho não é nosso. Às vezes porque o filho estuda numa escola boa, porque o filho tem bons professores, tem uma boa educação, nós achamos então que é o suficiente. Ah não, eu estou pagando tudo, ele está tendo aula de inglês, o menino faz natação, faz judô, faz jiu-jitsu, faz tanta coisa, eu estou fazendo o meu papel, eu estou promovendo a ele aquilo que eu não tive. Porque nós como os pais queremos dar aquilo que a gente não teve, não é verdade?
Eu hoje para o meu filho Mateus, eu quero dar um ensino melhor, quero dar uma educação melhor. Tem plano de saúde, eu não tinha nem plano de saúde, pastor. Quando eu ia para o hospital, quando eu era menor, lá com a barriga cheia de verme, mamãe me levava lá no hospital, passava horas na fila lá, para esperar para tomar um remédio para casa, bispo, numa saúde precária. E hoje em dia nós temos o privilégio, irmãos, de dar uma educação melhor e uma saúde melhor para os nossos filhos, amém? Mas isso não vai tirar o teu papel de pai dentro da tua casa e o teu papel de mãe dentro de casa. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi, no ápice do seu reinado, quando ele estava próspero, rico, prosperando, ganhando guerras. Quando todos esses eventos e realizações impressionantes estavam sobre a vida de Davi, estavam ocorrendo nacionalmente, não era só ali não, onde ele estava, onde o seu reino estava ali edificado. E fica evidente que Davi, ele perdeu o controle do seu lar. Olha para o teu irmão e diga: não perca o controle da sua casa. As falhas de Davi como pai, Davi, ele foi certamente um grande adorador, ele foi um grande homem. Existem salmos lindos que foram escritos através da vida de Davi, louvores que são inspirados através de salmos do Davi. Mas foi também um péssimo pai durante a sua trajetória, e nós vemos isso como exemplo de grandes filhos dele. Nós vemos ali uma casa destruída, irmãos, e não deixa a sua casa ser destruída. Nós terça-feira tivemos aqui uma macrocélula impressionante, irmãos. As pessoas saíram daqui chorando, foram impactadas, não é, pastor e bispo? Pela palavra de Deus. Porque nós vemos hoje em dia um mundo que está sendo tão corrompido. Pessoas na homossexualidade, nas drogas, na prostituição. Sabe por quê, irmãos? Por causa de uma identidade que não está sendo mais plantada, que é a identidade de paternidade sobre a vida deles. Pessoas hoje em dia vivem de qualquer forma, porque os pais também criam de qualquer forma. E nós precisamos voltar ao caminho do Senhor, para ensinar os nossos filhos a andarem nos caminhos retos do Senhor. Então nós vemos aqui uma casa destruída. Nós vemos aqui um irmão que assassinou outro irmão, o outro irmão que quis tomar o reinado do outro irmão, o outro irmão que também matou, da mesma forma que o pai matou. A gente vê consequências sendo tragas para a vida dos filhos, por causa que um dia o pai também falhou. Entenda uma coisa, meu amado, você é espelho dentro da sua casa. Você que é filho, você é espelho para os seus irmãos. Você que é pai, você é espelho para os seus filhos. Lá em casa a gente se preocupa com uma coisa muito importante, irmãos: tomar cuidado com o que a gente fala na frente do Mateus. Porque outro dia eu falei assim, brincando, Carol, porque Carol, ela faz muita palhaçada em casa, e faz eu rir demais. E eu falei: mulher, tu é muito palhaça, tu é uma mamãe muito palhaça. E o Mateus pegou e virou: mamãe palhaça. Ela: menino, não fala isso. E a criança, ela começa a imitar aquilo que o pai fala, aquilo que o pai faz. Então nós temos que tomar muito cuidado da forma que nós agimos dentro de casa. Não é só na igreja, meu irmão, que tu tem que estar com esse sorriso bonito, com essa cara linda, que tem que estar com essa roupa bonita, não. As tuas vestes espirituais dentro de casa tem que ser melhor do que aquelas que você veste aqui dentro. As tuas vestes espirituais dentro da tua casa vai promover um lar abençoado, um lar curado, um lar que cura para curar outros lares também. E nós precisamos trazer isso para a nossa vida de filho hoje. Que a nossa casa, ela precisa ser um ambiente de paz. Um ambiente onde o pai senta à mesa com os filhos para ser ensinado. E nós somos ensinados para ensinar outras pessoas também a ter esse espírito de paternidade. De paternidade, irmãos. Aquilo que tem se perdido lá fora não pode se perder aqui dentro. Aquilo que o mundo tem deturpado através da palavra distorcida não pode ser distorcido dentro da tua casa. Sabe por que muitos filhos estão errando lá fora? É porque não foram ensinados dentro de casa. Sabe por que muitas meninas estão engravidando lá fora, jovens? Porque não foram ensinadas sobre sexualidade dentro de casa. Que ela precisa crescer e se guardar para o seu marido. E ela encontra alguém lá fora, e ela tem a mente pequena, e aquele homem que já é vivido consegue ludibriar a mente daquela menina que não foi ensinada, que não foi instruída a ser forte, e ela se deleita nos braços de quem não era para ela se deleitar. Sabe por quê, irmãos? Porque não teve um pai e não teve uma mãe para ensinar o caminho e dizer: filha, se guarda, filha, espera,
que Deus vai mandar um príncipe para a tua vida, que Deus vai mandar uma princesa para a tua vida, meu filho. O meu filho, ele é pequenininho, mas nós já oramos pela esposa dele, pastor. Eu até falo com Carol, diz: Carol, imagina só, o Mateus vai ter uma princesa linda na vida dele, vai dar um monte de príncipe para a gente brincar em casa, os netinhos, a gente já pensa até nos netos, irmão. Deus vai mandar uma princesa para a vida do teu filho, e vai mandar um príncipe para a vida da tua filha. Homens tementes ao Senhor, irmãos. Você está entendendo? Tome muito cuidado. Não aceite tua filha andar com qualquer um. Não aceite teu filho andar com qualquer um, amigo. Não permita que ele se assente na roda de escarnecedores. Uma coisa impressionante que eu vi nessa cidade, uma coisa impressionante, irmãos, é quando você vai ali na praça, o que tem de jovens de 14, 15 anos fumando maconha, se drogando, vendendo drogas. Sabe por quê? Diga para o teu irmão: falta de paternidade. E Davi certamente foi um grande homem, mas individualmente foi também um péssimo pai, como eu falei, e deu péssimos exemplos a seus filhos. Ele teve diversas mulheres. 2 Samuel 15:16 e 23 fala sobre isso. Cometeu adultério com Betseba e depois assassinou o marido dela, Urias. 2 Samuel 11. E qual foi o resultado disso sobre a vida dos seus filhos? Vamos ver um pouquinho. Aminon, filho de Davi, seguiu o mau exemplo do pai e também cometeu imoralidade sexual. Ele desejou a sua meia-irmã e foi buscar um conselho, irmãos. A Bíblia fala que ele foi buscar um conselho de um amigo. E muitas das vezes nós somos mais amigos dos de fora do que dos de dentro de casa. Às vezes o marido ou a esposa é mais amiga das amigas de fora do que amiga do marido. O marido é mais amigo dos amigos do bar, às vezes, dos amigos da roda de futebol, do que da sua esposa. E às vezes busca os conselhos onde não é para buscar. Entenda uma coisa, meu amado. Levante sua mão quem é filho de Deus aqui nesse lugar. Os melhores conselhos vocês encontram aqui, ó, em homens e mulheres de Deus. Quer conselho para Deus te direcionar? Ó? Busca. Diante de todas as escolhas que eu tive que fazer na minha vida, algumas escolhas de ir embora do Brasil, de viajar tocando dentro de cruzeiro, eu buscava o bispo. Bispo, apareceu uma oportunidade aqui para a minha vida, consegui aqui um contrato para me viajar, passar 6 meses fora tocando, ganhar em euros. Aí o bispo me direcionava e eu ia orar e Deus falava: não vai. E é bom ganhar dinheiro, não é, irmãos? Quem acha que não é bom ganhar dinheiro? Se não for bom, trabalho e traz para cá que a gente gosta. Vai encher de cesta básica para irmão aí de fora, não é não, pastor Milton? Vai abençoar vidas. Gosta, irmãos, e eu precisava, foi momentos difíceis na minha vida. Alguém pode trazer uma água para mim? Quem beber dessa água nunca mais sentirá sede, pastor. Esse copo aqui é ungido de profeta aqui em cima. O que é isso? Vocês já acham que eu não precisava? Eu estava quebrado, precisava. Nossa, eu tinha feito cálculo com Carol. Disse: Carol, em menos de 2 anos a gente compra a nossa casa, Carol. Vou trabalhar fora, vou ganhar 5.000 euros por mês, irmãos. Mais de 20 mil reais por mês. Era bom ou não era? Quem não queria ganhar isso? Glória a Deus. Quem não quer? Se vocês não querem, eu quero um dia ganhar dinheiro assim, né? Para abençoar vidas. Mas um conselho de um pai me direcionou para não me desviar dos caminhos de Deus. Ele não falou assim não, ele não disse assim, não vai, não, ele me mostrou os caminhos. Um pai mostra o caminho, e é o filho que decide o caminho que ele vai trilhar. Entenda isso, irmãos. O teu pai vai te criar te ensinando um caminho bom, e vai te mostrar as consequências do caminho mau. Mas é a tua escolha que você vai seguir e direcionar a tua vida. A Bíblia diz que ele tinha um amigo, irmãos, buscou o conselho daquele amigo, e o que é que o amigo mandou ele fazer? Meu irmão, vai lá, é só tua meia-irmã, não tem sangue total não tem problema não. O que que ele fez? Estuprou a sua irmã. E Davi naquele momento, Jonadab era primo de Aminon, então Aminon lhe contou que havia se apaixonado por sua irmã Tamar, e que o amigo dele fez, em vez de repreendê-lo pelo desejo, encorajou ele a estuprar.
Sabe aqueles conselhos das amigas que falam assim: eu estou com um problema no meu casamento, meu marido não sei, eu estou achando que ele está com mulher na rua, estou achando que ele está me traindo, estou achando que ele está fazendo aquilo. E é aquele conselho que fala assim: vai minha irmã, larga logo, larga de mão, não persiste não, está esperando o quê? Tem que viver solteira mesmo. A mesma coisa com o homem fala: minha mulher não está fazendo nada em casa, rapaz, chego em casa, está tudo de cabeça para baixo. Meu irmão, larga logo. Está esperando o quê? Está bonitão, está jovem, aproveita aí tua juventude, vai viver tua vida, arruma outra aí para ti, meu irmão. Deixa a mulher lá e arruma outra na rua. Sabe aqueles conselhos que aconselham só a fazer o pior? Foi assim que esse homem fez com a vida do filho de Davi. Então aquele homem fez o quê? Estuprou a irmã. Olha as consequências vindo, irmãos. Olha as consequências. Se você não educa hoje, se você não ensina hoje, se você não orienta hoje, as consequências vão vir amanhã. É a plantação de Deus, irmãos. A plantação, ela não falha. Aquilo que se planta, se colhe. Davi, ele fez plantações dentro da sua casa e trouxe consequências terríveis para a sua descendência. Aminon, então, ele decide o quê? Se vingar. E ele então assassinou, não é verdade? A Bíblia diz que ele assassinou. 2 anos depois, está lá em 2 Samuel 13, 22, 39. Absalão imitou o mau exemplo do pai e também cometeu o pecado de assassinato, da mesma forma que o seu pai Davi tinha cometido com Urias. Olha as consequências. O pai um dia matou, e o filho, como consequência, fez o que? Também matou. Salomão seguiu também o mau exemplo do pai, e também teve diversas mulheres, assim como Davi teve. 1 Reis 11, 3 fala isso: ele fez o que o Senhor reprovava, pois Deus havia dito que rei de Israel não deveria ter várias mulheres, como está lá em Deuteronômio 17, 17. Ele era um ótimo estrategista, Salomão, um homem de sabedoria, irmãos, um homem que tinha tremenda sabedoria, mas ele não teve sabedoria para o lar. A sabedoria dele era de querer conquistar. Ele tinha várias mulheres para poder conquistar reinados, mas dentro de casa era um fracasso. Então não deixe seu filho morrer em meio ao fracasso para você reconhecer que errou. Reconheça antes e mude a sua postura como pai. Nós precisamos urgentemente mudar a nossa postura como filhos e como pais, irmãos. Tem o soberbo Adonias, que se exaltou a si mesmo e com isto obteve sua própria derrota. A Bíblia diz: seu pai nunca havia contrariado, nunca lhe perguntava por que ele agia assim. Irmãos, quando seu filho fizer alguma coisa errada, pergunte por que ele fez. Confronta o teu filho. Confronte, irmãos. Durante 2 anos eu passei confrontando o meu filho mais velho. Por que ele agia de uma forma diferente comigo? Sabe o que aconteceu, meu irmão? Eu comecei a orar pela vida do meu filho. Eu busquei conselho no pastor, busquei conselho no bispo, comecei a orar. Eu estava um dia em casa antes de ele vir passar as férias aqui comigo. Sabe o que aconteceu? O meu filho me ligou, pastor. Me ligou. Nós estávamos passando por conflitos de pai e filho, mas o meu papel foi confrontá-lo e orientá-lo, e não deixar nenhum momento de amar ele. E ele falou assim: pai, eu quero falar com o senhor. E eu pensava assim: é bem para pedir dinheiro. Eu só me ligava para pedir dinheiro, irmãos. E ele nesse dia me ligou, ele nem me ligava, a gente conversava por mensagem. Ele falou assim: pai, eu estava em casa e eu queria falar com o senhor o seguinte. Eu fui confrontado e eu entendi que se eu não for um bom filho, eu nunca vou ser um bom pai. E eu quero lhe pedir perdão por eu ter lhe machucado. Você entende isso, irmãos? Eu plantei através da oração na vida do meu filho. O meu filho veio passar férias comigo. Gente do céu, fazia tempo que eu não abraçava aquele menino, que eu não cheirava, que eu não me deitava com ele, que eu não dava carinho para ele. E foi um momento tão gostoso de cura, irmãos. Sabe por quê? Porque eu entendi que a minha postura de pai precisava ser diferente. Eu precisava ganhar uma guerra em oração, em súplica, em entregar todos os dias a vida do meu filho nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, o que eu não posso fazer, eu sei que Tu podes. Você entende, irmãos? Existem situações que você não vai conseguir fazer,
Mas Deus, Ele vai te orientar e dizer: ei, até aí eu sei que tu não pode fazer, meu filho, mas adiante eu consigo. Adiante eu consigo, porque eu também sou teu pai, e eu sou também pai daqueles que você ama. Aleluia. A falta de pulso firme para educar os filhos foi trágica para a prole de Davi. Ele simplesmente não sabia dizer não, nem repreender seus filhos. Talvez ele pensasse que repreender era uma demonstração de desamor, e muitos pais pensam assim hoje em dia. Quando não vou repreender não, porque senão meu filho vai ficar mal comigo, aí não vai falar comigo, aí vai brigar com a mãe, e isso e aquilo. Meu irmão, não se preocupa não, repreenda com amor, ensine. O Mateus lá em casa é incrível, ele vai mexer nas coisas de coisa, epa, não pode. Aí ele fala assim, não pode? Aí ele sai fora, andando que nem um patinho. Mas ele entende porque lá em casa tem um pai que ensina, tem um pai que senta à mesa, tem um pai que conversa com a esposa, que é amigo dela, que pergunta o que nós podemos fazer para melhorar aqui dentro de casa, para melhorarmos como filhos, lá na casa do Senhor. E irmãos, minha preocupação não é só com as coisas de casa não, a minha preocupação também como filho é com as coisas da casa do Pai também. Mas existe uma boa notícia sobre a vida de Davi, irmãos. Davi, ele se arrependeu de tudo isso, de seus pecados, e pediu perdão a Deus. Lá nos Salmos 32 e no 51, nós vemos os pecados de Davi pedindo perdão a Deus, se arrependendo. Embora Davi não tenha sido um bom pai, Deus sim, Ele é um bom pai, perdoou o filho e deu uma nova oportunidade para ele. Deus, Ele nos dá uma nova oportunidade todos os dias para sermos filhos melhores. A Bíblia diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o seu bem. Provérbios 3, 11 e 12. O autor de Hebreus também cita esses versículos no capítulo 12 da sua epístola, e depois disse: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza mais tarde, porém produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram excitados. Entenda uma coisa, às vezes quando que repreende, quando o pastor às vezes chama a tua atenção, quando o teu pai chama, tu fica até bravo, meu, tu te sente cheio da razão, mas os frutos da obediência vão vir depois da repreensão, quando você entende que você é ensinado. Aleluia. Pais que nos ensinam muito mesmo com seus erros. Muitos pais da Bíblia nos ensinam com seus erros, irmãos. Nós vemos também Abraão. Existiu uma promessa sobre a vida de Abraão? Amém? Quantos creem que existe, irmãos? Aleluia. A Bíblia fala que Abraão seria pai de multidões, mas o seu erro também fez uma grande nação contra Israel. Um filho que não foi esperado no tempo certo se tornou até hoje uma nação contra Israel. Uma guerra que não tem praticamente fim, irmãos. Aleluia. Isaac fez acepção em gostar mais de um e menos de outro. José amou mais José do que os outros. Isso trouxe grandes consequências para a sua casa. Os seus filhos, se a gente for ver os filhos de José, irmãos, quantos erros eles também cometeram. Destruíram uma cidade, e muitos outros erros foram cometidos através disso. A gente vê também ali o próprio Judá, aleluia, sendo distanciado, indo para fora, indo viver uma outra vida. Mas o Senhor tirou uma promessa também sobre os filhos daquele homem, aleluia, sobre os filhos de Jacó, aleluia. Deus nos mostra grandes pais na Bíblia. Além desses também, eu quero citar alguns pais para você tomar como exemplo para a sua vida. A Bíblia nos ensina através de grandes homens de Deus que foram bons pais e ensinaram seus filhos em retidão, e traz um grande exemplo para a minha vida e para a tua vida hoje. A Bíblia fala de Filipe. Além do Filipe, o apóstolo, havia um outro Filipe, irmãos, no Novo Testamento, e trata-se de um personagem frequente em Atos dos Apóstolos, que aparece pela primeira vez no capítulo 6, aleluia. E como um dos 7 primeiros diáconos escolhidos para se dedicar ao cuidado dos pobres em nome da igreja, dedicou no capítulo hoje, vemos como pregador lá na Samaria, onde também realizou milagres. E logo depois a Bíblia narra ele, como ele pregou o evangelho a um eunuco, Filipe, um dos 70 que Jesus enviou.
ministro da rainha da Etiópia, aquele eunuco, e o batizou. E por fim, olha que impressionante, irmãos, e por fim a Bíblia fala que ele foi arrebatado, ele foi para uma cidade, pastor Milton, e lá naquela cidade ele vivia com as suas 4 filhas, mulheres irrepreensíveis, profetas, guardadas pelo Senhor, pregando o evangelho naquela cidade. Um homem que ensinava a sua casa a andar em retidão, irmãos. E hoje em dia a gente vê tantos homens de Deus que não conseguem trazer os seus filhos para a casa do Senhor, irmãos. Grandes homens, pastores, às vezes líderes, que os seus filhos estão no mundo, que os seus filhos estão largados lá fora, que não conseguem trazer para a casa do Senhor. Mas diga assim: o Senhor estabeleceu que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os teus filhos, a tua casa, a tua descendência vai ser uma grande descendência de Deus, irmãos. Esses jovens que estão sendo criados, essas crianças vão crescer e vão ter a sabedoria de pregar o evangelho do Senhor para aqueles que precisam, para os necessitados, amém? A Bíblia fala também sobre Mardoqueu, e segundo o livro de Esther na Bíblia, aleluia, Mardoqueu era um judeu da tribo de Benjamim, que tinha sido sequestrado e levado à força para a cidade de Persa, de Suzã, onde passou a viver com sua prima Esther, e ensinou aquela menina, trabalhou com amor na vida dela, pastor Milton, bispo Ney, ele deu carinho, ele deu ensino, e aquela mulher se tornou uma grande rainha. Sabe o que acontece às vezes, irmãos? Nós vemos parentes nossos perecendo, às vezes seja primo, seja um primo de primeiro grau, um tio, não sei, um irmão perecendo, e às vezes nós estamos na casa do Senhor sendo ensinado e não conseguimos ensinar dentro de casa. Aquela mulher era parente dele, não era filha de sangue, mas ele trabalhou para que aquela mulher fosse direcionada para ser uma grande mulher de Deus. E aquela mulher, ela intercedeu pela vida dele, se tornou uma grande rainha, aleluia, e livrou o seu povo que estava sendo perseguido a ser destruído, irmãos. Nós precisamos entender que aqueles que são nossos, se eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como que eles vão servir ao Senhor se eu não me dispuser de ensinar eles o caminho do Senhor? Existem parentes meus, irmão, que todo dia eu falo de Jesus, sempre estão mandando uma mensagem, por mais que não queira, bispo, pastor, por mais que não queira. Quem vai convencer uma hora é o Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos fazer é a nossa parte de pregar o evangelho para aqueles que precisam. Você é um instrumento de Deus dentro da sua casa, aleluia. Existem os pais espirituais, e nada melhor do que falar de um grande homem chamado apóstolo Paulo, irmãos. Ele não casou, ou seja, ele não gerou filhos na carne, mas em seu ministério ele gerou muitos filhos espirituais. Irmão, se você está aqui, olha para o teu irmão e diga assim: se você está aqui essa noite, é porque um dia o apóstolo Paulo pregou fora de Israel, e esse evangelho chegou sobre a tua casa e sobre a tua vida. Em Gálatas 4:19, aleluia, diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Sabe o que o Paulo fala? Meu filho, embora você não seja carne da minha carne, sangue do meu sangue, eu entendo que eu tenho a propriedade de te chamar de filho através de Cristo Jesus e te ensinar um caminho, até que Jesus seja formado também na sua vida. Sabe como que esses jovens que estão lá fora, ou a tua casa, vai aceitar a Jesus como único e verdadeiro Salvador? Quando você sentir as dores de partos e gerar eles também dentro do teu ventre espiritual, irmãos. 1 Timóteo 1, no 1 e 2, o apóstolo Paulo fala: Paulo, apóstolo de Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe, irmãos, ele tinha ali um prodígio chamado Timóteo, onde ele criava, cuidava, orientava como um filho na fé. Ele direcionava para o caminho. E era um jovem, irmãos. Quantos tem menos de 18 anos aqui? Levanta a mão. Mateus, Otávio, Bianca. Jovem. Um jovem que ao ver da sociedade não precisa ter responsabilidade nenhuma, mas aos olhos do Senhor, um jovem, ele é capaz de ganhar uma multidão para Jesus.
Aos olhos do Senhor, a juventude é capaz de resgatar uma juventude destruída que está lá fora, meu irmão. Não é pela tua idade, mas é pela tua maturidade que o Senhor derrama sobre a tua vida. Independente da idade, Deus ele não vê a idade, Deus ele não vê o corpo, Deus ele não vê ali, quem sabe se tu cresceu numa casa onde você não teve pai, onde você não teve mãe, Ele te olha, entende uma coisa? Ele te olha como a Bíblia te olha, como mais que vencedor em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 4, 14 e 15, Paulo fala: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Gere filhos em Cristo Jesus, meu amado. Gere filhos espirituais para ganhar vidas em Cristo Jesus. Um líder, um grande líder, ele não precisa ser levantado ou ungido na frente como um grande líder. Você começa a sua liderança na sua casa, no seu serviço, na faculdade, na sua escola, ganhando vidas, filhos espirituais para o Senhor Jesus. E para encerrar, um filho tinha lá em Lucas, aleluia, palavra do Senhor, 15, 11 e 24, fala de um pai que tinha 2 filhos. E disse um dos filhos: pai, quero minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos, de maneira igual. Dividiu a herança, entregou para um: você quer, filho? Então dividi, deu para aquele filho. Aquele filho pegou aquela herança, saiu de casa, torrou aquela herança, com prostituição, com bebida, com festa, torrou tudo. Arrumou as malas e foi embora pelo país. Viajou o mundo inteiro conhecendo as coisas boas, comidas boas do mundo através daquela herança. Se deleitou, quem sabe, com diversas mulheres através daquele dinheiro que o seu pai lhe entregou. E esbanjou tudo que ele tinha, irmãos. Por ser indisciplinado, desperdiçou tudo que possuía, estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país. Sabe, irmãos, quando às vezes tu acha assim, agora que eu... Isso acontece, irmãos, porque eu já ouvi de jovens isso aqui, já ouvi de jovens falando de dentro de igreja, não estou falando dessa igreja, dizer assim, não vejo a hora de completar meus 18 anos, porque eu vou fazer tudo que minha mãe me prende para fazer, tudo que meu pai me prende para fazer. Agora vou começar a trabalhar, ter minhas coisas, vou até alugar um cantinho aí para mim morar. E às vezes não entende como é difícil você manter uma casa, irmãos. Não entende, né não, irmãos? É difícil manter uma casa. E aquele homem se assolou aquele país de uma miséria grande, de um problema grande. Ele começou a passar necessidades. O cidadão contratou ele para cuidar de porcos, irmãos. E para piorar, ninguém lhe dava nada. Então ele chegou a passar fome. Alguém que já passou fome? Levanta a mão. Já passou fome? Fome dói, irmã? Dói muito. Mais alguém já passou fome, irmãos? Já, Mateus? Dói, Mateus? Passar fome dói, irmãos. E como dói. De às vezes você acordar e não ter um pão para dar para o seu filho. De não ter um almoço na sua casa. De às vezes você não tem a quem recorrer para pedir um alimento. E aquele homem estava dessa forma, pastor, sem ter ninguém a recorrer para pedir algo. E ele lembrou de quê? Da casa do Pai. Aqui na casa do Pai tem alimento, irmãos. Aquilo que o mundo negligenciou ou te negou como coisas boas, que o mundo não dá coisa boa, na casa do Pai tem coisa boa para os seus filhos. Já sei. Ele falou, vou voltar para casa. Porque mesmo se na minha casa tiver somente a comida que os empregados comiam, para mim já está tudo de bom. Está maravilha. Está bom demais. E aquele homem decidiu voltar para a casa do seu pai. E dizer, meu pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado como um filho. Não mereço ser chamado de filho. Eu quero ser só um dos seus empregados, porque para mim já está muito bom.
E decidido levantou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. Deus, ele te olha independente de onde você esteja. Deus está com os olhos fixos para você, irmão. Independente do caminho que você esteja, na trajetória que você esteja seguindo, seja longe ou seja perto. A Bíblia fala que ele é um pai de longe e ele é um pai de perto. Também significa que ele não se desvia nem um momento os olhos de você. Não importa o pecado, não importa a atrocidade, aleluia. Ele está olhando para você, esperando você retornar para a casa dele. Então ele correu e abraçou o seu filho e começou o discurso. Aquele discurso que ele treinou, que ele iria falar, pastor, só para comer da comida do empregado. E ele poderia ter imaginado então que o pai naquele momento ia ter dó dele, ia ter pena dele e dizer: tá bom, rapaz, já que tu torrou tudo, eu não posso te dar a outra parte porque é do teu irmão, não posso fazer mais nada, pode ir lá comer com os empregados então na casa. De maneira alguma, meu amado. Quando você entende que você precisa ser o filho, Deus devolve sobre tuas mãos uma herança, aleluia. Aquela herança que quem sabe você perdeu, aquela herança que quem sabe desviou no meio do caminho, Deus ainda tem uma herança preparada para entregar sobre a tua vida, aleluia. E nós precisamos viver essa cura na alma, que só o Pai pode nos proporcionar, meu amado. A Bíblia diz: quando eu digo estou escorregando, estou caindo, teu amor, ó Eterno, toma o comando e me segura firme. Salmos 94, 18. Quando você tem uma vida longe do Pai, tudo que você produzirá será escassez da orfandade. Quando você está longe de Deus, você não consegue cuidar daquilo que Ele te entregou, meu amado. A tua casa, fala para o teu irmão, a tua casa, o teu emprego, o teu carro, a tua faculdade. Fala para o teu irmão, olha para ele e fala. O dinheiro todo mês que tu recebe, seja pensão, o que quer que seja, foi Deus que te entregou. E se você não for filho, você não vai conseguir cuidar como filho. Aquele homem possuía grandes riquezas em suas mãos, mas ele cuidou com orfandade aquilo que Deus entregou para ele, reconhecendo ele como filho. Porque quando ele saiu como filho. E qualquer outro tipo de amor me faz sentir bem, mas somente o amor de Deus, meu amado, o amor de Pai, é o amor que me cura. A Bíblia conta a história de um homem leproso que foi alvo do amor de Deus através de Jesus. O amor de Deus através de Jesus fez um milagre e o homem foi curado da sua lepra. Presta atenção nesse relato bíblico. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra deixou aquele homem. Está lá em Lucas 5, 12, 13. O leproso, ele não precisava só de cura, irmãos. Ele tinha que ser considerado puro para receber sua vida de volta. Da mesma forma, Jesus quer purificá-lo também. Então, o que você precisa fazer para encontrar o Pai? Através da cura. Diga para o teu irmão: essa noite eu preciso reconhecer se eu estiver distante de Deus. Eu preciso reconhecer o meu distanciamento do Senhor. Mas eu penso assim: meu Deus, mas eu estou na casa de Deus essa noite, pastor, como é que eu estou distante? Eu levantei a minha mão no louvor, eu glorifiquei, o pastor Rodrigo, cheio da unção, aqui também profetizou, eu clamei, eu chorei, mas como que eu estou distante, irmãos? Toca no teu coração. Às vezes o nosso coração está distante de Deus. O que o nosso corpo faz, o nosso coração não está fazendo. O teu corpo às vezes está no automático, irmãos. Quando pede para levantar a mão, tu levanta. Bater palma, você bate. Mas o teu coração está disperso nas coisas que estão lá fora. E Jesus essa noite quer trazer o teu coração de volta para a casa do Pai, para a casa de Deus. Fique de pé essa noite. Quantos estão dispostos a receber essa cura essa noite e trazer sobre a tua vida a paternidade de Deus? Essa noite nós voltamos para a casa do Pai como filhos. Aleluia. Coloca a mão no teu coração essa noite. E eu queria fazer uma oração com você essa noite. Eu queria que você pudesse repetir o que eu vou falar essa noite.
Coloca uma mão no teu coração e outra mão na tua mente. Sabe por quê? O diabo ele trabalha na mente da gente. Às vezes nós saímos da casa de Deus e esquecemos tudo daquilo que foi plantado nesse lugar. Mas Deus essa noite vai trazer cura para a tua alma, cura para o teu coração, e vai te trazer de volta para a casa dele essa noite. Diga: Senhor meu Deus, essa noite eu te reconheço como meu Pai, aquele que está à mesa, pronto para me ensinar, me corrigir, me direcionar para o caminho, me ensinar o caminho que eu devo seguir. E essa noite eu venho reconhecer os meus erros, as minhas falhas como filho, porque eu quero ser um filho melhor, para ser um pai, para curar multidões. Deus, essa noite nós te reconhecemos mais uma vez como nosso Pai. Através de Cristo Jesus nós nos achegamos para mais perto de Ti e te reconhecemos como um Pai amado, Deus. Um Pai, aleluia, que repreende, que ensina um filho no caminho que deve andar, que direciona um filho no caminho que deve seguir. E essa noite eu reconheço, papai, e a minha mente e o meu coração, eles se voltam para diante de Ti, porque eu quero resgatar a minha família, a minha casa, aqueles que estão perdidos aí fora, Senhor, precisando de um consolo, de uma palavra. Eu quero, em nome de Jesus, Senhor, ser um instrumento vivo em Tuas mãos, para resgatar vidas, Senhor, para resgatar vidas para a paternidade. Eis aqui a Tua igreja Batista Avivar, um povo sedento pelo Senhor, um povo que clama, um povo que obedece, um povo que reconhece ao Senhor como seu Pai. E essa noite nós nos tornamos filhos melhores para gerar outros filhos. Coloca a mão na tua mente e diga assim: curado, eu sou curado para poder curar vidas que estão lá fora, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Aplauda o mais forte que você puder. Aleluia. Pai, contra Ti